Bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Hoje eu vou pedir ao Espírito Santo para que nos dê o entendimento dessa palavra, para que o Senhor nos abençoe, para que possamos pôr nossa fé em prática. Sabemos que temos a fé, mas precisamos praticar a nossa fé. Então eu vou pedir ao Espírito Santo: Senhor, nos enche com teu amor e poder, para que possamos entender a tua palavra, a tua vontade e o teu propósito em nossas vidas. Pai, diante de tudo que vemos e de tudo que ouvimos, nos ajuda, Senhor, nos dá entendimento para que coloquemos a nossa fé em ação, para que não fiquemos parados, para que confiemos em Deus, nas promessas do Senhor e cremos como cremos, Senhor, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só, a Santíssima Trindade, que haja em nossas vidas uma transformação, uma grande transformação, porque o teu poder é maior do que as nossas falhas, do que os nossos pensamentos, do que os nossos olhos já viram, que os ouvidos já ouviram, jamais penetrou no pensamento dos homens, Pai. Então, nos faz, Senhor, colocar a nossa fé em prática, que haja mudança, transformação, mudança de vida, mudança de hábito, mudança de pensamento e nos dá discernimento espiritual, Pai, para entendermos e nos livrar, nos libertar dos maus hábitos, nos libertar dos maus pensamentos, nos libertar daquele velho pensamento, daqueles pensamentos antigos que prendiam, que eram pensamentos negativos, pensamentos de não conseguir, pensamentos de derrota, pensamentos de só olhar para o mundo natural, mas entendermos, Pai, que existe um mundo espiritual e que o Senhor é conosco, e o Senhor conosco somos a maioria, não precisamos ter medo, e sim, precisamos sim, Senhor, ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, andar nos teus caminhos, Pai, nos ensina a te obedecer, a obedecer a tua palavra, a obedecer a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Faz em nós, Senhor, a sua transformação, conforme a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou
Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam foram curados. Olha a fé de Pedro. Todo mundo fala mas Pedro afundou. Pedro não teve uma fé suficiente para chegar até Jesus, e ele afundou e pediu socorro, e Jesus o segurou pela mão. Mas só Pedro ele teve coragem de andar sobre as águas. Só Pedro colocou a fé dele em prática. Os outros ficaram parados. Os outros entenderam que era Jesus. Eles criam em Jesus. Eles sabiam quem Jesus era, porque eles andavam com ele. Eles viam os milagres de Jesus, mas eles ficaram com medo, porque eles não sabiam se naquele momento era Jesus. E Pedro falou. Pedro foi muito corajoso e cheio de fé, porque além dele falar, dele perguntar se era Jesus, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Imagine, a pessoa já está no barco com medo, porque tem um vento forte. Era madrugada, era noite. O vento, o barco, é como diz aqui na palavra, o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Imagine uma pessoa no barco, no escuro, e o vento soprando. Imagine, já dava muito medo. Imagine uma pessoa sair do barco com vento soprando e pedir para andar sobre as águas. A fé de Pedro, ela era uma fé que o tirou do lugar, ele estava cômodo lá dentro do barco, junto com os outros. Nenhum dos outros tiveram coragem de dizer: eu também vou, eu também quero ir, porque já tinha um companheiro do lado, já tinha o Pedro, que já tinha pedido. Mas só Pedro teve coragem, só Pedro usou a fé dele. Muitas pessoas recebem os seus milagres porque elas se jogam pela fé, elas vivem pela fé, elas não vivem pelo que vê. Tanto que quando Pedro olhou para Jesus e perguntou se era ele, Jesus respondeu que sim, e Jesus mandou ele ir até ele, e ele foi, porque ele confiou em Jesus. Ele não olhou para o vento, ele não olhou, o vento só parou de soprar quando eles entraram no barco. Então os que estavam quando entraram no barco, o vento cessou. Então quer dizer, Pedro, ele saiu do barco, ainda estava o vento forte. Imagina, o vento forte, ondas fortes, Jesus andando em cima das águas. Imagina essa cena, na maior escuridão, e Pedro teve coragem, porque ele usou a fé dele. Muitas pessoas estão em situações dificílimas, porque ali não era uma situação fácil para eles. E essas pessoas, elas colocam a sua fé em prática e elas falam: eu creio que vai acontecer.
e acontece o seu milagre, porque ela põe em prática a sua fé. Outros falam: eu vou ficar quieto, eu não vou me mexer, e seja o que Deus quiser. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz na palavra de Deus. Temos que pôr a nossa fé em prática. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa e não dá nada por ela. Mas a fé que ela tem dentro dela, a intimidade que ela tem com Deus é tão grande, é tão poderosa, que acontece os milagres em meio a tempestades, em meio à falta, em meio à falta de coragem de outras pessoas. Essa pessoa, ela começa a mostrar a sua fé, e através da sua fé, de você colocar ela em prática, que você começa a receber os seus milagres. Se você tem fé, mas você guarda, aí eu creio que Jesus, ele faz milagres. Eu creio que Deus ainda opera milagres ainda hoje. Mas você não exercita essa fé, não coloca ela em prática, não dá um passo à frente, confiando que Deus está com você, que Jesus está segurando em suas mãos, que mesmo se você fracassar um pouco, se você tiver medo, você não vai estar sozinho. Jesus vai segurar em tuas mãos. Então dê o passo de fé que você está precisando. Saia do lugar de comodismo. Não tenha medo. Confia em Deus. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Aquele sonho que Deus colocou no teu coração, na tua mente, não desiste. Não olha para o mundo natural, não olha em volta, não olha o que as pessoas falam, não escuta aqueles que ficam parados, só olhando para a vida dos outros. Foi isso que aconteceu com os outros discípulos, ficaram todos estagnados, todos parados, com medo, assustados, e Pedro foi corajoso. Pedro sentiu o que é andar por cima das águas. Qual o homem no mundo natural, sem a força, sem o sobrenatural de Deus, que anda sobre as águas, sozinho como ele andou, porque Jesus estava com ele? Quantas pessoas experimentam o sobrenatural de Deus ainda hoje, porque o nosso Deus é o Deus é o mesmo Deus dos discípulos, é o mesmo Jesus que andou com os discípulos, e o Espírito Santo de Deus que hoje habita dentro de mim, dentro de você. E temos que ter fé, olhar para frente, não olhar para os lados, porque é como ele diz: nem olha para a esquerda nem para a direita, não te desvia, foca no que você precisa fazer, não olha para os problemas, não olha para os ventos, não olha para aqueles que ficam parados. Quantas pessoas, elas falam: ah, mas é muita coragem, é muita ousadia de fazer isso, fazer aquilo, tudo ao mesmo tempo, e sai atropelando. Mas esses são os verdadeiros vitoriosos, aqueles que têm coragem de arriscar. Se você não arrisca, você não vai sair do lugar. Se você não age pela fé em muitas coisas na sua vida, não vai ter transformação, vai viver na mesmice. Muitas pessoas vivem a mesma coisa, em volta da mesma montanha, porque fica reclamando, porque fica se preocupando, porque fica fazendo as mesmas coisas, não tem coragem de fazer algo diferente, como Pedro fez. Pedro fez diferente de todos. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus para que o diferente apareça em nossas vidas, para que tenhamos coragem, como diz na palavra do Senhor, como o Senhor falou para Josué, ele fala para mim e para você: somente seja forte e corajoso, eu estarei com você. Creia, tenha fé em Deus, tenha bom ânimo, e eu estarei com você. E é esse Deus que eu creio, é em Jesus, seu único Filho,
é no Espírito Santo que habita dentro de mim e de você que eu creio que vem transformação de Deus para as nossas vidas. Vamos dar o passo de fé, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o que o mundo fala, não olhando para o que vemos, mas sim para aquilo que sabemos que o nosso Deus é infinitamente poderoso para realizar o momento que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu sei do teu poder. Sabemos, Pai, e já te damos graças, já te entregamos em tuas mãos todos os sonhos e projetos que o Senhor colocou dentro do coração de cada um de nós. Pai, como dizia Jesus, eu te rendo graças, eu te dou graças, te damos graça, Pai. Que essa oração chegue ao trono da graça. Que em nome de Jesus, que o Senhor realize o desejo do coração dos teus filhos e filhas pela fé. Temos fé, já cremos que já recebemos e somos gratos pelo teu amor, pela tua infinita bondade e que ela prevaleça em nossas vidas. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço com muita alegria e gratidão no meu coração pelas bênçãos que o Senhor está enviando para as nossas vidas. E proteção, Senhor, nos livra de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém.